Oi, pessoal, tudo bem? Começando a Alesp Conecta de hoje. E a gente fala por aqui que a Assembleia Legislativa de São Paulo vai disponibilizar, e já está, na verdade, disponibilizando, um guia sobre emendas parlamentares impositivas. E para falar justamente sobre esse guia, eu converso agora com Richard Braga de Oliveira Tom, ele é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e compilou todos esses dados. Capitão Braga, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês e falar sobre um assunto tão bacana, né, que são as emendas parlamentares impositivas. É isso mesmo, capitão. Para a gente começar, então, esse nosso papo aqui no Alesp Conecta, conta para quem está em casa assistindo a gente, como surgiu essa ideia, então, desse guia e como foi, então, que o senhor chegou aqui na Alesp e como que a Alesp, então, recebeu essa ideia do guia? Tá, eu trabalhei alguns anos na divisão de convênios da Defesa Civil Estadual, né, em 2018, 2019, nesse período, né, e coincidiu com o período em que foi instituído no Estado de São Paulo as emendas parlamentares individuais, que foi em 2018. E a emenda impositiva, foi tão novo, assim, tão bacana, que ninguém sabia direito como gerenciar, como seria feita a transferência do recurso, qual era a melhor maneira de executá-la. Então, assim, a partir desta dificuldade e desse aprendizado, dessa experiência desses anos com a execução, eu tive a ideia de congregar, né, em um único trabalho, um livro e um guia, as melhores formas de executar essas emendas, de captar os recursos e executar as emendas. E isso pressupõe a atividade diferenciadas, que é o Estado, por meio das secretarias e órgãos estaduais, e os parlamentares. Então, esses três atores são extremamente importantes na execução das emendas. E cada um deles possui um papel fundamental nesse processo, que é o que a gente explora no livro, no guia. E justamente, né, criar um guia, o guia significa, né, é redundante, mas vamos dizer assim, guiar as pessoas, né, para essas questões e, por que não, guiar também os servidores, né, que trabalham nos gabinetes para entender o processo, né, e tudo mais. Então, assim, se torna essencial para quem for ao site da Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos justamente a matéria que o pessoal da comunicação fez sobre o guia, e também tem o link justamente para que as pessoas possam baixar esse guia prático, até aqui, né, eu estou aproveitando a minha colinha aqui, é um guia prático para os gestores, né? Você ter um caminho, né, capitão, para seguir, para que as pessoas entendam como funciona, é essencial também até para todos esses processos dentro do parlamento. Exatamente. E o bacana das emendas, a execução das emendas aqui no estado de São Paulo, é como você disse, é um guia, né? É uma trilha, não é um trilho. Um trilho, ele é engessado, você sabe o que você tem que fazer, existe uma norma, você tem que seguir. No caso da execução das emendas, é uma trilha porque a gama de opções de execução que você tem é ampla. E você tem que usar o quê? Os princípios, né, da nossa normatização, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as normas infraconstitucionais, né, como decretos estaduais. No caso aqui do Estado de São Paulo, a gente tem uma gama de decretos que regulamentam como devem ser executados os convênios, como devem ser assinados, né? E o livro traz à tona todos esses decretos, entendeu? Ele ajuda o município, Sim. Dizendo, município, você precisa entregar este documento neste momento para assinar o convênio. Estado, você precisa conferir a documentação conforme o município manda, nesta conformidade, e assim por diante. E recentemente, a gente teve aqui, com o nosso governador João Dória, a instituição do São Paulo Sem Papel. Isso transformou a maneira da gente fazer convênio. Para você ter ideia, tinha dias na Defesa Civil que a gente solicitava para a prefeitura que ela ajustasse algum documento via eletrônica, via sem papel, e a gente conseguia sair do zero o convênio de manhã, 9 horas, 15 horas da tarde, o secretário, o coronel Niacas, já estava assinando o convênio e o prefeito também estava assinando de forma eletrônica, assinatura digital, e no outro dia já publicava no Diário Oficial. Então, assim, isso trouxe uma agilidade para o sistema impressionante. Só que
ele demanda o quê? Uma certa paciência, ele demanda um certo conhecimento para configurar. Porque você precisa ter um contato com a Prodesp, a secretaria, ela precisa ter um contato com a Prodesp e informar o que ela deseja. Falar, para assinar o convênio para aquisição de equipamentos, eu preciso que a prefeitura apresente a documentação do decreto X e que a prefeitura apresente a comprovação de que ela possui a capacidade técnica para executar esse objeto. E eu preciso que seja disponibilizado esse parecer técnico, eventualmente, o que a secretaria julgar conveniente, né? E o plano de trabalho e a minuta de convênio. Tudo feito de uma forma eletrônica, muito rápida e muito prática, sabe? E o guia, ele traz essa estratégia de como pode ser feito. Que as secretarias, elas devem adotar uma estratégia de colocar, não muitas pessoas também, que às vezes atrapalha, colocar 2, 3 pessoas que realmente conhecem de convênio, para trabalharem junto com a Prodesp, de forma a garantir que a execução seja rápida. Isso é essencial. É isso mesmo. É justamente essa palavra que eu ia usar agora, capitão, é eficiência, né? E ser eficiente nessa questão das emendas significa acelerar o processo desses recursos para os municípios. Não é? A gente tem falado muito aqui, capitão, na Rede Alesp, principalmente nesse momento de pandemia, o quanto as emendas parlamentares se tornaram ainda mais essenciais para os municípios, não é? Que muitos municípios, a gente não está falando dos grandes municípios, né? Aqueles pequenos municípios aqui do estado de São Paulo, o quanto ter esses valores, essas receitas, né, que vão para os municípios com as emendas parlamentares, são essenciais para os pequenos municípios e tem sido ainda mais, né? Porque o recurso já é pouco, muitas vezes, né? Nesse momento de pandemia se tornou ainda mais escasso. Então, quando o senhor fala em agilidade, significa transferir recurso para os municípios com mais rapidez. Exatamente. E o já que você falou nessa palavra, né, de transferir os recursos para os municípios de forma eficiente. Dentro daquele contexto que eu disse de trilha, eu vou dar o exemplo nosso da Casa Militar, que foi um projeto que a gente iniciou, que é o que as secretarias, é o que a gente tenta estimular nesse guia as secretarias a fazerem. Uhum. Nós não tínhamos um programa, nem um decreto, nada que regulamentasse a Casa Militar, né, que é a Defesa Civil, de disponibilizar recursos financeiros ou materiais no sentido de equipamentos, né, por exemplo, veículos de defesa civil, geradores elétricos, que são tão essenciais quando ocorrem desastres em áreas onde não tem energia elétrica, kits de combate a incêndio. Então, não existia nada que possibilitasse o Estado, via Defesa Civil, transferir esse recurso para o município. Se nós quiséssemos que essas emendas para a destinação desses recursos ocorressem de uma maneira normal, nós indicaríamos a emenda para o município, o parlamentar faria a emenda, e não havendo um decreto específico com uma minuta de convênio padrão, o processo seria muito demorado. Por quê? Porque teria que passar pela assessoria técnica do governo, teria que passar, cada convênio teria que ser aprovado pelo governador, diretamente mesmo, autorização do governador. Quando você tem um decreto específico para executar determinado objeto, o secretário de Desenvolvimento Regional, hoje, em razão do decreto 64063, ele tem competência para autorizar a assinatura do convênio. Então, isso é muito prático. O que a Casa Militar fez? Nós decidimos que os municípios precisavam ter equipamentos, precisavam ter viaturas de defesa civil e equipamentos para atuar em caso de desastre. Antes de nós irmos atrás dos deputados, disponibilizarmos o material para os prefeitos, etc., nós fizemos um decreto, fizemos uma minuta de convênio padrão e mandamos para a assessoria jurídica do Palácio, para o gabinete, para a PGE. Ela aprovou, fizemos os ajustes e o governador assinou esse decreto, possibilitando a assinatura de convênios com os municípios. Isso agilizou muito o processo, porque quando a gente foi procurar os deputados, a gente mostrou o portfólio de produtos para eles do que era interesse da Defesa Civil e explicamos que o processo seria rápido porque a gente havia estipulado um critério, havia criado um sistema jurídico para tratar essas emendas, para tratar esses convênios de maneira rápida. E, paralelo a isso, a gente lançou uma ata de registro de preço. Porque, veja bem, se a gente passasse recurso para os municípios, dinheiro, por exemplo, recurso mesmo financeiro,
cada município compraria uma viatura, um poderia demorar mais para comprar, dificuldade técnica mesmo de fazer o desenho técnico, de fazer a especificação do equipamento. Então, o que a Casa Militar decidiu fazer? Até uma iniciativa muito bacana do Coronel Niacas, da Major Cláudia, que hoje ela é diretora da divisão de recuperação. A gente decidiu fazer uma ata de registro de preço e fazer a compra pela Casa Militar. Então, a gente ganhou escala, teve economia, teve redução do ICMS na compra, porque foi feito pelo Estado, e a gente assinou o convênio basicamente para repassar o recurso mesmo, o veículo, os equipamentos, que inclusive acho que vocês, eu mandei algumas fotos para vocês, a gente entregou o equipamento para os municípios já prontinho, sabe? Todos adesivados, padrão, todos iguais. Então, assim, foi foi uma experiência de grande sucesso, porque a gente conseguiu captar as emendas em dezembro, em fevereiro a gente soltou a ata de registro de preço, em abril praticamente todos os convênios já estavam assinados. E em agosto os municípios já estavam recebendo, em julho já estavam recebendo os veículos, os equipamentos. Então foi bem bacana, sabe? E é muito importante essa fala do senhor e contar para quem nos assiste agora justamente o quanto o se colocar em prática facilita não só o poder público, a administração, mas a vida do cidadão, né? Porque eu imagino que também o guia tenha sido pensado para o seu fim, que é ajudar a vida do cidadão, né? É que o cidadão tenha, que a sociedade tenha, né, melhor encaminhamentos, melhor vistas, enfim, faz parte de um todo, né, capitão? Exatamente, faz parte de um todo. E assim, nesse processo todo, eu queria destacar aqui a atuação da nossa equipe mesmo da Casa Militar, sabe, que foi bem bacana. O pessoal comprou a ideia, temos o Sargento Saudade, que inclusive hoje está trabalhando aí na Lesp, ele está trabalhando, ele foi transferido, que trabalhou muito bacana, era meu braço direito, então a gente conseguia fazer uma sintonia muito legal, sabe, com ela, com os municípios, e a receptividade que nós tivemos aí na Lesp. Os deputados todos os gabinetes receberam a gente de braços abertos, sabe? Ouviram a gente. Se destacou nesse processo o presidente da casa, o Carlão Pignatari, que ele, por dois motivos. Ele destinou boa parte do recurso, ele acreditou tanto no projeto, tanto no que a gente estava propondo, que ele destinou boa parte das emendas dele para as emendas de defesa civil. Ele disponibilizou o gabinete dele para a gente deixar material lá, deixamos um monte de material que a gente entregou para os deputados que fomos em vários dias, né? Então, assim, a receptividade dos deputados foi maravilhosa, foi excepcional, e o projeto só deu certo porque eles acreditaram e colaboraram muito com a gente. Isso é essencial, né, capitão? De novo, né, a palavra essencial, porque uma coisa vai dependendo da outra, você ajuda a população vai entendendo, né, o quanto também o Parlamento Paulista pensa justamente esse envio de recursos. Se o senhor puder destacar também alguns outros pontos desse guia, que é interessante, são 6 capítulos, não é, capitão? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, para a gente esmiuçar um pouco mais sobre essa questão do que cada capítulo fala. Eu estou abrindo aqui de novo a minha colinha, né, que é justamente o guia, né, e a gente está falando aqui, ó, deixa eu pegar aqui direitinho para não errar. A gente tem o capítulo 1, que são as emendas que a gente está falando, né, das emendas parlamentares individuais. O segundo capítulo, os deputados estaduais na execução justamente dessas emendas parlamentares. Depois a gente tem as secretarias e os órgãos de Estado na execução. E aí é uma questão que é importante falar para quem nos assiste, né? Os deputados fazem todas essas suas emendas, mas também a secretaria e os órgãos de Estado, elas têm que corroborar para essas emendas, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona, então, essa fala entre os gabinetes e os órgãos das secretarias? Tá, hoje a gente, no estado de São Paulo, a Casa Civil, por meio da Subsecretaria de Assuntos Parlamentares, ela é responsável por essa interlocução, né, entre secretarias e parlamentares, inclusive para integrar sistemas, integrar informação, de forma que o deputado saiba o que está acontecendo na emenda, né? Aquela emenda que ele propôs, eles sabem que pé que está, ele sabe que foi autorizada, ele sabe que o recurso foi liberado, que está sendo executada, que está em fase de prestação de contas. Então, hoje, o nosso grande
centro, né, de distribuição de informações é a Casa Civil, que trabalha em coordenação com as secretarias, com a Prodesp também, né, do sistema, e com os deputados. E onde que é importante o papel das secretarias nesse processo? As secretarias, elas foram concitadas até pela Casa Civil, uma sacada da Casa Civil, de disponibilizar portfólio, sabe? O que é portfólio? As secretarias disponibilizam quais são os objetos de interesse que ela quer que sejam objetos de emendas parlamentares. Então, por exemplo, aquisição de equipamentos, obras de infraestrutura, academia ao ar livre, no caso, vamos colocar na Secretaria de Esportes, aquisição de ambulâncias. Então, eles dispõem esses portfólios. E o que as secretarias podem fazer, né, sempre para agilizar isso, é uma coisa que eu falo bastante no guia, é se preparar antes. E o se preparar antes é fazer um decreto, entendeu? Desenhar um decreto, pegar a caneta, sair do zero e escrever um decreto, escrever uma minuta de convênio para transformar o processo em algo mais rápido, em algo mais veloz, em algo mais eficaz, entendeu? Essa é a grande sacada para que essas emendas elas sejam executadas de forma rápida, entendeu? Essa foi a experiência que a gente fez e que deu muito resultado, entendeu? A gente se preparou antes da execução das emendas, porque a gente não queria falar que não era possível executar nenhuma emenda, a gente não queria responder que não era possível executar a emenda porque a gente não estava preparado juridicamente para executá-la, entendeu? Então, o livro explora isso aí, ele demonstra estratégias para as secretarias que eles podem fazer, né? Estimulam a criar esses portfólios e disponibilizar para os municípios, disponibilizar, apresentar para os deputados, né, para que os deputados também saibam o que fazer, né, qual emenda de qual secretaria, se ele quer privilegiar a Secretaria de Esportes, ele vai ver os programas que tem dentro da Secretaria de Esportes para não correr o risco de perder esse recurso, porque é uma dó, né, como você disse. Num contexto desse nosso aqui de Covid, que a arrecadação ela não está tão, né, não tá tão boa como estava antes, né, está sempre difícil, né, a gente perder recurso que pode ser utilizado ali na ponta da linha, no município, né, um recursinho que é bem-vindo, um recurso que vai fazer a economia da cidade girar, é um recurso que vai levar o Estado àquela cidade, entendeu, aquela sensação de que o Estado está presente, de que o Estado está preocupado ali com o munícipe, com o cidadão. Então, isso é o mais importante, né, de todas essas emendas parlamentares. E justamente a gente está falando de um lado, né, e falando do outro, capitão. Por exemplo, quando essa emenda, então, já está destinada, já se sabe para que pasta vai, para qual cidade vai, como os municípios precisam, então, se preparar para que seja executada corretamente essas emendas dentro da cidade? Tá, hoje tudo via São Paulo sem papel, tá? Então, a partir do momento que a emenda né, que ela é indicada na LOA, a Casa Civil solicita que a Secretaria aprove ou não, né, para ver se é objeto dela. Por exemplo, na Casa Militar a gente teve que rejeitar uma, que veio para a Casa Militar uma emenda para colocar botão do pânico na prefeitura, determinada prefeitura. Bom, botão do pânico não é competência da Casa Militar, então a gente negou. E quando a Secretaria aprova essa emenda, o sistema do SP sem papel, ele automaticamente libera para o município, porque o município também ele se cadastra no sistema SP sem papel. Então ele tem acesso, chega para ele um e-mail, ele tem a senha, ele tem tudo. Então ele vai acessar aquele sistema e lá estarão os documentos que ele precisa apresentar. A gente tem basicamente são duas etapas, né? A gente tem a documentação básica dos convênios, que é estipulada pelo decreto 59.215, e nós temos, eventualmente, para execução de um objeto, algum outro convênio específico da pasta. Então, por exemplo, se existe o programa Academia ao Ar Livre, ele tem os requisitos próprios dele para a execução dessa emenda. Então, o município tem que apresentar a documentação do decreto 59.215 e apresentar a documentação exigida pelo decreto específico. Eu vou dar um exemplo para ser mais claro, da Casa Militar. Nós colocamos como critério técnico objetivo, no decreto que nós criamos para assinatura desse convênio, que o município comprovasse efetivamente que ele possuía defesa civil. Por quê? Que sentido faz a gente enviar uma viatura de defesa civil, um kit de incêndio, se a prefeitura não tem nenhuma defesa civil instituída, se ela não possui agentes capacitados,
se ela nunca participou de nenhum treinamento, então a gente exigiu isso das prefeituras. Falou, comprove que você tem uma defesa civil legalmente instituída por meio de decreto, portaria, enfim, que você tem agentes treinados e que você tem capacidade de abrigar esse material, que você tem local para guardar ajuda de material de ajuda humanitária, etc. Sim. Então, esse é um critério técnico específico, entendeu? Então, assim, o sistema disponibiliza isso para as prefeituras e as prefeituras só têm que ficar atentas para fornecer a documentação necessária exigida pelo sistema sem papel, entendeu? E é tudo muito prático e muito simples. Hoje está muito rápido, né? Antigamente demorava 2, 3 semanas para chegar a documentação, né? Hoje não, é um clique, dá um clique e tá. Eu ia falar isso, justamente a tecnologia tem ajudado muito, né, capitão? Demais. A burocracia ganhou uma velocidade, não deixou de existir os documentos que são importantes, né? Porque a gente tem prestação de contas, né? Você imagina que cada emenda dessa aí, ela é auditada pelo Tribunal de Contas, entendeu? É informado o Tribunal de Contas, foi assinado tantos convênios, os próprios ministérios públicos, eles fiscalizam. Então, assim, a documentação, para comprovar de que realmente a emenda foi assinada da maneira correta, pelo órgão correto que deveria executar, pelo município possuir capacidade técnica, e comprovar que está utilizando esses recursos no objeto a que ele se destina, é fundamental, entendeu? E essas ferramentas modernas hoje, principalmente o SP Sem Papel, eu sou fã do SP Sem Papel, viu? Eu sou fã, onde eu vou, eu tenho que botar isso aí. E na Alesp a gente tem, né, também o Alesp Sem Papel, que foi instituído em 2020 aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e é justamente para acelerar esse processo, não só para não ter o papel físico, né, mas a questão é acelerar todos esses processos internos da casa, né? Também sou fã, capitão. Então é bacana, né? Mas o guia basicamente é isso aí, traz essas dicas importantes para os municípios, sabe? Uhum. Estratégias de captação, por exemplo, para os parlamentares também, para eles procurarem darem bastante crédito para as secretarias que se empenham em criar um projeto legal, sabe? Porque se o pessoal está empenhado no projeto, né? Investir nesse projeto, investir nessa ideia, porque vai sair, entendeu? Existe aquele ânimo, né? Existe aquela motivação de sair esse projeto. E outra coisa também, não é, capitão? A gente está falando de transparência de informação. É essencial para o poder público, para o administrador público, que se tenha essa transparência de informação para a população, né? E acredito que nesse momento, quando você tem o São Paulo Sem Papel, o Alesp Sem Papel, enfim, todos os recursos tecnológicos também fazem parte da democracia, porque você dá transparência para esse processo, né? Exatamente, facilita. E é tão importante a transparência, né? A gente tem órgãos de controle, né? A gente tem um compromisso, né, com a comunidade, a gente tem um compromisso com a sociedade. Então, é mais do que justo a gente ter um sistema que possibilita auditoria pelos órgãos de controle externo, né? Pelo Tribunal de Contas Estadual, pela promotoria, a disponibilização nos sites, né, das próprias secretarias ou dos municípios, né? A execução do objeto, para que cada pessoa tenha a possibilidade de entrar e verificar, né? Falou que legal, meu município recebeu uma emenda e deu certo, executou, ele recebeu o objeto, ele está utilizando esse recurso aqui na cidade da maneira correta. Isso é democracia, isso é transparência, isso a gente tem que primar por isso com toda a nossa força, entendeu? A gente não pode perder isso aí, porque a sociedade, ela exige isso, né? O mundo hoje exige isso, não cabe mais a gente executar recursos públicos, né, sem a devida transparência, né? Isso é algo essencial na democracia. E a gente está falando dessa questão de transparência, né, e questão também de repasse de verbas e afins. Nesses últimos meses, talvez tenha ficado muito latente o quanto os recursos não só são essenciais, mas eles podem ficar escassos por causa de uma crise, não é? E você administrar corretamente os recursos que você tem disponível também é essencial para esses municípios. O que me vem agora à mente é que esse guia não só guia os parlamentares e quem trabalha no Poder Legislativo de como aproveitar melhor essas emendas, mas também do outro lado, né? As cidades entenderem o seu planejamento,
não é? Porque me parece que a palavra também para esses meses aí de pandemia é planejamento. Exatamente, né? Você pensa, por exemplo, né? As emendas, elas possibilitam que você peça recursos desde a reforma de uma ponte que quebrou, entendeu? Um asfalto, fazer um recapeamento do asfalto, entendeu? Então, é muito interessante, é muito importante que o município, ele saiba quais são os programas oferecidos pela secretaria. E isso que a gente traz no guia, você usou a palavra correta, entendeu? É a sistematização, né? A busca por melhores recursos. Então, o município ele precisa fazer contato, sabe? Ligar, ir até a secretaria, questionar. Sempre possível isso, né? Falar, vocês têm um programa, estou precisando de asfalto que está muito ruim aqui, vocês têm algum programa específico? Vocês têm algum programa específico para arrumar uma ponte que quebrou, uma ponte importante? Vocês têm recurso para, por exemplo, reformar as escolas? Enfim, a gama é muito grande, né? E estar antenado ao que acontece é o principal, entendeu? A gente não pode ficar atrasado, o município não pode ficar parado no tempo. Ele deve sim estar antenado nos projetos, nos programas de governo para poder alinhar, né? A emenda ela flui muito melhor quando existe um alinhamento entre o que a secretaria oferece, entre o que o município precisa e entre o que o deputado pode oferecer naquele momento, entendeu? Eu acho que essa questão é uma questão de colaboração também, né? Entre o Poder Executivo, Legislativo, os municípios, quem hoje está administrando esses recursos e uma questão para a gente encerrar o Alesp Conecta de hoje, que é a questão das pessoas entenderem o momento em que nós estamos vivendo e tentar inovar em algum sentido para que se passe por esse momento da melhor maneira possível, né, capitão? Exatamente. A ideia é essa, né? Aproveitar o máximo de recursos, tentar captar o máximo de recursos possível, executar o máximo de recursos possível e disponibilizar, né, os melhores produtos, os melhores serviços para a população, porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente, como agente público, é isso. O nosso fim, o nosso desejo é que tudo transcorra da melhor maneira possível para que o cidadão realmente usufrua do que a gente está oferecendo, né? E essa é justamente a ideia desse programa, do Alesp Conecta, que é conectar a sociedade com boas práticas, né? E é por isso também que a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu tão bem essa sua prática, né, do guia, porque é isso, né? Você colaborar para que os processos sejam mais ágeis e melhor é essencial também no serviço público, né? Porque muita gente né, isso é uma fala muito popular, o serviço público nem sempre foi olhado da maneira que deveria pela população, né? Exatamente, né? Hoje a gente vive num contexto, né, de que as ações do poder público elas aparecem muito, né? Há tanto as falhas como os acertos, eles aparecem, né? Então a gente tem que primar sim por boas ações, né? Por boas práticas. E a Lesp disponibilizar o guia, assim, foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer até a Lesp por ter disponibilizado esse guia, né? De estar dando esta oportunidade, né? Da gente prestar esses esclarecimentos, né? Fornecer essas dicas, né? Esse bate-papo bacana e agradável, né? Isso é serviço público de alta qualidade, né? Quem assistir esse programa vai, com certeza, vai acender uma lanterninha e falar, legal, ó, é uma possibilidade de captar recursos. Mesmo, isso que é bacana, é isso que a gente tem que fazer, né? Sim, é isso mesmo. Eu agradeço então, viu, capitão, pela sua contribuição aqui hoje no Alesp, Alesp Conecta e portas abertas aqui da Rede Alesp sempre para o senhor, para nessas novas práticas e repercutindo, então, o que esse guia tem feito aqui em todo o estado de São Paulo, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, satisfação enorme estar aqui com vocês. Você que está em casa já sabe o que eu vou falar, né? Quer rever o programa? É fácil, vai lá no nosso canal do YouTube e a gente se encontra, então, em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau!